Amigos, meu nome é Vinícius Talon e, na prática, há algum caso de inversão do ônus da prova no processo penal? Você já viu alguma vez o juiz invertendo o ônus da prova no processo penal, portanto, em prejuízo da defesa? Percebam que o artigo 156 do Código de Processo Penal, que é muito questionado quanto a essa carga probatória, a quem compete o ônus da prova, diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Portanto, quem faz determinada alegação tem que provar essa alegação. Quem alega determinada coisa passa a ter o ônus da prova de provar essa coisa. Isso é questionável e eu particularmente discordo dessa distribuição do ônus da prova para aquele que fizer a alegação, pelo simples fato de que no processo penal o Ministério Público deve provar que o fato é típico, ilícito e culpável. Portanto, não cabe à defesa, por exemplo, provar que há uma excludente de ilicitude. E aí você deve estar pensando, bom, então é muito fácil, basta o réu alegar que há uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, e ele não tem que provar nada. Mas percebam a questão por trás desse assunto. O Ministério Público, se tem que provar que o fato é típico, ilícito e culpável, para provar que o fato é ilícito, por exemplo, ele tem que provar que não há uma excludente de ilicitude. Caso contrário, o fato será lícito, porque se há uma excludente de ilicitude, o fato é lícito e, portanto, não é crime. O Ministério Público faz, logo de início, aquela primeira alegação, a alegação basilar do processo, que delimita o processo, dizendo o que é que está alegando, o que é que está imputando a alguém. E quando faz essa imputação, o Ministério Público, na denúncia, diz que há um fato típico, ilícito e culpável. Não tem como provar que um fato é ilícito, culpável, sem provar que não há a existência de uma excludente de ilicitude, de uma excludente de culpabilidade. Aqui é uma questão até mais lógica do que jurídica. Não tem como provar que há uma ilicitude sem provar que não há uma excludente de ilicitude. Caso contrário, o Ministério Público está falhando ao tentar provar que há ilicitude. A mesma coisa em relação à culpabilidade. Não tem como provar que há culpabilidade sem provar que não há uma excludente de culpabilidade. Caso contrário, está falhando na demonstração, na prova de que há culpabilidade. Nada se presume. Não se presume que o fato é típico, que o fato é ilícito, que o fato é culpável e que não há nenhuma excludente. O Ministério Público tem que provar, porque é essa a alegação inicial do Ministério Público. E aí não adianta pensar que o trabalho do réu fica muito fácil, apenas alega a legítima defesa e não tem que provar nada. Pelo contrário, a alegação em si é irrelevante. O que interessa é que o Ministério Público fez uma alegação inicial falando que o fato é ilícito, por exemplo. E se o fato é ilícito para o Ministério Público, ele tem que provar essa ilicitude, demonstrando que 1. Há ilicitude. 2. Não há excludente de ilicitude, como a legítima defesa, o estado de necessidade, enfim. Então, basicamente, eu discordo dessa compatibilidade constitucional do artigo 156 do Código de Processo Penal. Para mim, ele sucumbe nessa parte, ou ele pelo menos precisa ser interpretado à luz da Constituição, à luz do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que institui um sistema, pelo menos constitucional, acusatório. Você pode questionar que o nosso Código de Processo Penal tem resquícios inquisitivos, inquisitoriais, resquícios que colocam o juiz na produção de prova de ofício, na possibilidade de decretar a prisão preventiva, mas uma coisa é certa, a Constituição divide muito bem. A Constituição não atribui poderes de ofício para o juiz decretar a prisão preventiva, para o juiz produzir a prova de ofício. A Constituição em si ela adota um sistema acusatório. E, portanto, esse artigo 156, nessa parte de distribuir o ônus da prova, tem que ser analisado à luz da Constituição. Portanto, na minha visão, o ônus sempre é da acusação. A acusação não tem como provar que há autoria sem demonstrar que não há um álibi. Não tem como demonstrar que
há ilicitude sem demonstrar que não há excludente da ilicitude. Para provar que sim, tem que demonstrar que não há algo que retira esse sim. Portanto, essa é a lógica por trás do ônus da prova da acusação. Assim, cabe à acusação provar os elementos do fato típico, incluindo, portanto, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Pois bem, mas na prática forense, que aí é o tema deste vídeo, observamos casos de inversão do ônus da prova. Eu nem estou falando desses casos em que a jurisprudência reconhece que cabe ao réu provar a excludente da ilicitude. Isso é algo corriqueiro, é algo basilar. Há vários julgados de vários tribunais que dizem que não se aplica a legítima defesa porque o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a excludente da ilicitude. Eu nem estou falando disso por enquanto. Em outro vídeo vamos tratar mais desse assunto. Eu estou falando de casos em que o Ministério Público não tem que provar absolutamente nada. Alguém é preso em flagrante e acabou. A pessoa tem que provar que não praticou o fato. A pessoa tem que provar, aquele investigado, aquele réu, tem que provar que não havia o elemento subjetivo ou que ele não executou a ação típica ou qualquer outra coisa. Há vários casos assim. O ônus da prova, nesses casos, sobretudo de crimes patrimoniais, acaba sendo invertido. Isso é muito comum, por exemplo, no crime de receptação. O indivíduo é encontrado com o objeto que é produto de crime, o objeto que foi furtado, que foi roubado, enfim. Ele é encontrado com esse objeto. A partir daí, o Ministério Público não tem que fazer quase nada. O juiz exige praticamente que a defesa demonstre que aquele objeto foi adquirido de forma lícita, foi adquirido sem o dolo de receptar. Foi adquirido por um valor justo, por um valor correto, que nem dá a ideia de um dolo eventual, nem dá a ideia de uma receptação que tenha, de fato, uma intenção de lucrar. Portanto, o ônus é invertido. Se antes o Ministério Público deveria provar que a pessoa adquiriu aquela coisa, adquiriu sabendo que era produto de crime, ou podendo saber, enfim, que havia o elemento subjetivo, agora inverteu. Cabe à defesa provar que não houve receptação. E isso é muito contraditório, porque o Ministério Público faz a alegação inicial. E aí, se quiser aplicar o artigo 156 do Código de Processo Penal, essa é a hora. Então, o Ministério Público faz a alegação inicial dizendo: fulano praticou o crime de receptação, adquiriu uma coisa por um valor muito incompatível com a realidade e, portanto, ele sabia que era produto de crime. Só que o Ministério Público não prova que sabia que era produto de crime, não demonstra a exteriorização desse elemento subjetivo. E na sentença vem o que é pior de tudo. Na sentença vem dizendo: o réu não se desincumbiu do ônus de provar que não sabia que aquela coisa era produto de crime. Então não é o Ministério Público que tem que provar tal coisa, é o réu que tem que provar não tal coisa. É algo muito preocupante esse tipo de situação. E isso em todos os crimes patrimoniais mais corriqueiros, como por exemplo no crime de furto também. Quando alguém é encontrado com o objeto furtado, se não responde por receptação, como nesse caso que eu falei antes, responde por furto. E pelo mero fato de ter a posse daquele objeto. A posse gera uma espécie de presunção de furto, como se ter a posse de um objeto furtado significasse a subtração daquela coisa. Nos crimes patrimoniais, há praticamente uma inversão do ônus da prova quanto à autoria, porque o crime passa a ser atribuído àquele que tem a coisa. Ninguém questiona se ele adquiriu a coisa subtraindo, no furto, por exemplo, portanto, ou se adquiriu por receptação, ou se achou a coisa no chão, ou se comprou aquela coisa por um valor compatível, que, portanto, exclui a receptação. Isso não é questionado. Foi encontrado com a coisa pouco tempo depois do crime, alguns minutos, meia hora depois do crime, então provavelmente foi ele que subtraiu. E o Ministério Público não precisa mais provar a subtração. O verbo do crime de furto é subtrair. Subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. Mas
o verbo subtrair não precisa ser provado. Passa a ser a defesa que tem que provar que não houve o verbo subtrair, que não foi praticada a subtração. É uma total inversão de valores aqui, porque a defesa já sofre com esse artigo 156 do Código de Processo Penal, que, na minha visão, tem que ser lido à luz da Constituição. E, além disso, o Ministério Público, em alguns casos, nem recebe a aplicação desse artigo 156 do Código de Processo Penal, como nesses crimes patrimoniais. A prisão em flagrante dá ao Ministério Público uma faculdade. Pode escolher entre denunciar por furto ou por receptação. Tanto faz. E qualquer uma das duas imputações, cabe à defesa provar que o réu não praticou aquele fato. Ah, mas ele foi encontrado com o objeto 20 minutos depois do crime. Pois bem, então o Ministério Público tem que provar que ele praticou a subtração. Caso contrário, não pode denunciar por furto. Isso é muito corriqueiro na prática forense. E aqui, nesses vídeos do YouTube, eu tento trazer para vocês um pouco do que acontece na prática. Alguns ainda são estudantes, alguns estão começando, e vocês provavelmente verão muito isso daí. Muito esse caso de inversão do ônus da prova, que somente será mencionado na sentença. Na sentença, o juiz vai colocar que fulano foi encontrado com objeto, portanto praticou o crime de furto. E a defesa não demonstrou que ele adquiriu o objeto de forma lícita. Pois bem, se foi encontrado com objeto e apenas isso, o Ministério Público também não provou que houve a subtração por aquele réu. Isso é algo muito preocupante. E além disso, a questão da posse de drogas também. Quanto ao tráfico de drogas, é muito comum que a defesa tenha que demonstrar, por exemplo, de infinitas formas, que aquela droga é para usar, que não havia comercialização ou qualquer outra coisa semelhante. Quando alguém é apreendido com drogas, quando alguém é preso com drogas, parece que há uma presunção de tráfico e passa a ser da defesa a incumbência de provar que não há tráfico de drogas, mas apenas uso, posse de drogas para uso próprio. E isso também é uma inversão. Se o Ministério Público tem que provar todos aqueles elementos lá do artigo 33 da Lei de Drogas, todos aqueles verbos, ou um daqueles verbos, melhor dizendo, ele tem que provar aquele verbo e, com isso, excluir qualquer chance de aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, a posse de drogas para uso próprio. Esse é o sentido da lei. Não é o Ministério Público denunciar por tráfico de drogas e a defesa ter que correr atrás de provar que não é tráfico, mas sim outro tipo de conduta. O artigo 28 da Lei de Drogas, ou o tráfico com diminuição de pena, ou provar, enfim, qualquer outra coisa, uso compartilhado. Mas na prática, o que acontece é que o Ministério Público apenas diz: fulano foi encontrado com drogas. Logo, ele tinha drogas em depósito para tráfico. Não era uma quantidade de drogas para uso. Era para tráfico e acabou. E aí a defesa tem que correr atrás de provar que não era droga para tráfico, mas sim para uso, se for o caso. É algo que inverte a lógica do ônus probatório, porque esse ônus de provar deixa de ser do Ministério Público, que passa a ter um trabalho muito fácil em relação a tráfico de drogas, em relação a crimes patrimoniais, sobretudo furto, roubo e receptação, e passa a ser o ônus da defesa, que tem que provar que não praticou o crime, ou que praticou um crime diverso. E isso é cada dia mais frequente. Em suma, os advogados criminalistas, eles devem se lembrar de que no processo penal cabe ao Ministério Público comprovar a imputação ao réu. Ou seja, não cabe à defesa, não cabe ao réu demonstrar a sua inocência, mas sim ao Ministério Público demonstrar a sua culpa, demonstrar um fato típico, ilícito e culpável. Mas, ao mesmo tempo, nós, advogados criminalistas, devemos saber que isso não ocorre tanto assim na prática, porque na prática há muitos e muitos casos em que há uma superação do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade para que o réu tenha que se defender, para que o réu precise se defender daquela imputação. Portanto, a presunção de inocência é importante para a defesa? Sim. Contudo,
Hoje, na prática forense, há uma superação. Eu nem estou falando ainda de execução provisória da pena, estou falando dessa questão do ônus probatório para condenar ou absolver. E nesse caso, a defesa deve saber que, apesar da presunção de inocência, não se trata apenas de negar. Na prática, também tem que produzir provas de que não praticou. Tem que produzir provas da legítima defesa, tem que produzir provas do álibi, demonstrando que não foi ele o autor do fato, ou qualquer outra coisa. Infelizmente, a defesa não tem apenas que questionar. Se nada acontecer, o réu é absolvido. Não. A defesa também tem que provar a inocência. É algo que a prática está superando a Constituição, está superando a dogmática, infelizmente. Mas nós, advogados criminalistas, precisamos ter ciência disso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo o curso de prática processual penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.